No esporte, agora a segunda edição no Band Esportes, elas começaram, hein? As oitavas de final da Copa do Brasil finalmente chegaram. Demorou, mas chegou o grande dia. Já tivemos a primeira partida, acabou agora há pouco, inclusive. Flamengo e Palmeiras, o Flamengo venceu por 2-0. Jogo mais esperado dessa fase de oitavas, Léo Dias. Boa noite a você. Tudo bem, Pedro Martelli? Uma boa noite para você e para todo mundo ligado aqui no Esporte Agora. Era o jogo mais esperado por, teoricamente, colocar um equilíbrio entre as duas forças, mas não foi o que a gente viu hoje no Maracanã. O Flamengo foi totalmente superior ao Palmeiras do começo ao fim, do primeiro ao último minuto no duelo. Foi muito pobre a atuação do Palmeiras, acho que a gente pode classificar assim. Por mais que se o Gomes não tivesse cometido um erro individual de passe, que resulta no segundo gol do Flamengo, o Palmeiras levaria uma desvantagem para o segundo jogo totalmente reversível. Com o erro na segunda etapa, o segundo gol do Flamengo saindo, depois desse daí do Pedro, né? Esse é o primeiro gol, o cruzamento do Luiz Araújo para o Pedro finalizar. Com o segundo gol, a missão do Palmeiras fica muito mais complicada, até porque do outro lado está um time muito seguro do ponto de vista defensivo, o Flamengo. Mesmo no Allianz Parque, se o Palmeiras conseguir um 2-0... Aí, esse passe, né, que você está falando. Exato. O Gomes erra esse passe. Mortal. Dá no pé do Pedro, num momento do jogo em que o Palmeiras começava a se estabelecer no campo de ataque. Esse foi um dos problemas do Palmeiras. Dificilmente a gente viu, especialmente na primeira etapa, o Palmeiras em organização ofensiva. Aquela fase em que o time se estabelece no campo do adversário e passa a trocar passes, tentar achar um espaço. O Palmeiras, às vezes, tentava um contragolpe aqui ao colar, mas sempre com um jogador muito isolado. No começo do jogo, o Flamengo já mostrou toda a sua superioridade dentro da partida. Contra a defesa. Exato. 74% de posse para o Flamengo na primeira etapa. Se a gente for olhar para as finalizações no total do jogo, 19 finalizações do Flamengo contra só 2 do Palmeiras. Estamos falando aqui das duas equipes de maior investimento do futebol brasileiro. Duas equipes que têm batalhado por praticamente todos os títulos das últimas temporadas. A diferença não é essa aqui que a gente viu no Maracanã. E tem um outro ponto, né? O Palmeiras tinha alguns desfalques, é verdade. Mas do jogo que eu vi, Léo Dias, e a gente acompanhou muito do jogo juntos, do jogo que eu vi, eu não consigo concluir que foi por causa desses desfalques. Porque, na minha visão, o Palmeiras Claro, no si do futebol não existe, mas fosse esse mesmo Palmeiras que jogou dessa forma, os desfalques não iam fazer a diferença não, Léo. Não. Na primeira etapa, não acho que tenha sido uma questão do plano de jogo do Abel. O Palmeiras veio hoje com uma formação bem diferente da que tem tido como padrão, com Giai como lateral direito, o Caio Paulista como lateral esquerdo, um meio-campo mais preenchido com Richard Rios, Aníbal Moreno, Zé Rafael, Veiga, Felipe Anderson e o Rony mais à frente como essa flecha. Eu queria só fazer uma correção. Talvez, para mim, o Piquerez teria feito falta. Mas o Caio Paulista é um dos caras mais criticados pela torcida hoje do Palmeiras, mas ele fez um bom jogo hoje. Isso é verdade. Se a gente for comparar os dois laterais, a partida do Giai é pior do que a do Caio Paulista. Mas por que ele entrou com o Giai? O Giai teve muita dificuldade. Acho que o Mike não está nas suas melhores condições físicas. O Mike recentemente voltou de lesão. O Marcos Rocha não tem feito bons jogos. E acho que a proposta também não era ter um lateral de tanta passagem assim pelo lado para chegar no fundo. Digamos que talvez o Giai seja um lateral mais equilibrado que os dois que já estão há mais tempo no elenco do Palmeiras e estaria em condições físicas melhores. O Mike, por exemplo, volta de lesão, como eu coloquei, o Rocha não vive um bom momento. Me conta uma coisa, esse foi o primeiro jogo do Giai como titular? Não como jogador do Palmeiras? Não, no final de semana ele jogou. No final de semana ele jogou, No final de semana ele jogou. Porque o Palmeiras poupou, né? Na derrota do Vitória, ele foi titular. É verdade. Tinha esquecido disso, porque eu já ia fazer uma análise aqui em cima de você colocar o peso no cara que chegou e jogar como titular também dessa equipe, mas não sei nem se é esse o ponto. Se ele já jogou contra o Vitória, enfim, até aí tudo bem. Acho que tem mais a ver com os outros do que propriamente com o Giai. Pelo momento dos outros, o Giai acabou jogando. A ideia do Palmeiras era ter 3 volantes no meio e, com isso, o Richard Rios dá um suporte defensivo interessante para o Giai naquele lado em que o Flamengo tem o seu melhor jogador de 1 contra 1, que era o Everton Cebolinha.
o Everton causou muitos problemas à defesa do Palmeiras enquanto esteve em campo. Saiu lesionado ainda na primeira etapa para a entrada do Luiz Araújo. E aí entra um jogador canhoto, né? Um jogador diferente em relação àquele que estava jogando. O Everton Cebolinha é destro, consegue cortar para dentro e fazer uma jogada. O Luiz Araújo é canhoto, então buscava ao fundo muitas vezes para essas jogadas. Mas era um cara perfeito para o segundo gol do Flamengo, para aquela arrancada, para buscar o Palmeiras um pouco mais aberto. No primeiro tempo, por mais que o Flamengo tenha tido muita posse de bola, tenha rodado muito a bola na frente da defesa do Palmeiras, acho até que o Flamengo criou poucas chances. O Palmeiras sofreu pouco, sofreu mais nos minutos iniciais. A partir da metade do primeiro tempo, o Palmeiras sofreu menos. Logo, na volta para o segundo tempo, o Palmeiras sofre o primeiro gol dentro da partida. E aí, o Palmeiras se viu numa encruzilhada. Saio para tentar empatar o duelo ou me posto da mesma maneira aqui, sofrendo pressão e correndo o risco de tomar o segundo gol. O Palmeiras deu alguns passos para frente, também porque o Flamengo recuou um pouco as suas linhas. Parou de se expor tanto para jogar no erro do Palmeiras. O Palmeiras, com a maturidade que tem sob o comando do Abel, não pode cometer um erro como o Gomes teve no jogo, entregar a bola para o Pedro e armar o contra-ataque do Flamengo. O Palmeiras fez tudo aquilo que o Flamengo gostaria naquele momento da partida. Um erro individual que resulta em espaço para acelerar, espaço para correr. Aí o Flamengo chega ao segundo gol e deixa a eliminatória muito a seu favor. E correria ali no Flamengo não falta. Não falta. Mesmo com a saída do Cebolinha, veio o Luiz Araújo. E a tendência é que no jogo de volta a postura seja mais ou menos essa. O Flamengo com as suas linhas mais próximas, mais baixas, esperando um erro do Palmeiras para contra-atacar. A postura do Palmeiras no Allianz Parque vai ser diferente, mas tem que ser diferente também, porque a desvantagem é muito grande. O Palmeiras sai com 2-0 contra. Me arrisco até a dizer que se o Palmeiras terminasse perdendo por 1-0, não sei se seria um resultado comemorado, mas o prejuízo seria pequeno. O Palmeiras não lamentaria tanto uma derrota por 1-0. Voltaria muito vivo para São Paulo. É que o 2-0, Léo... O 2-0 faz o Flamengo dar um salto gigante dentro da classificatória. E assim, o Flamengo não é um time que toma gols. Assim, óbvio, toma gols, claro. Mas entendo o que eu quero dizer. Ele, defensivamente, isso é uma marca também do Tite. O Flamengo não é um time que costuma ceder 3 gols. Por que eu digo 3? Porque é a conta para o Palmeiras passar direto. Pode acontecer um 2-0, claro que pode acontecer um 2-0, e aí o jogo vai até os pênaltis. Mas, de qualquer forma, do que se apresentou o jogo, o Abel vai precisar, na semana que vem, de uma daquelas noites Abel Ferreira, em que, enfim, é o time ideal, na formação ideal, numa sintonia também ideal para vencer esse Flamengo por 2-0, mesmo assim, para levar para os pênaltis. Porque o Flamengo que eu vi jogando hoje, olha, muito entrosado. Assim, o De La Cruz é um absurdo, Léo. O De La Cruz é um absurdo de jogador. Joga muita bola o uruguaio, fez falta ao Flamengo no período da Copa América, por mais que o prejuízo... O Flamengo era o time mais prejudicado pela Copa América, por conta dos desfalques. Mas o prejuízo para o Flamengo foi pequeno. O Flamengo perdeu poucos pontos. Talvez até agora só vá perder tantos pontos assim se focar só nas Copas e abandonar o Campeonato Brasileiro. Se não, acho que o pior período da temporada para o Flamengo já passou. Período esse que o Palmeiras vive agora. O Palmeiras perdeu 4 das últimas 5 partidas. O Palmeiras viveu uma instabilidade parecida com essa em julho do ano passado, em que o Palmeiras também passou 5 jogos sem vencer, perdendo 2 duelos para o São Paulo nas oitavas de final da Copa do Brasil. Coincidência ou não, esse período também foi em julho do ano passado. Foi o mesmo período do calendário do futebol brasileiro. Há uma explicação para isso? No ano passado, o Abel disse que o time estava muito desgastado fisicamente, o que fez com que os atletas não conseguissem chegar no mais alto nível, principalmente nos confrontos de Copa do Brasil. Acontece algo parecido nesse instante? Acho que ele pode ser até perguntado sobre isso na coletiva que nós vamos acompanhar daqui a pouco. Por que a instabilidade do Palmeiras de novo em julho, no meio ali da temporada? Isso acontece novamente por uma coincidência de fatores? É algo aleatório? E eu não quero ouvir o papo de calendário apertado e questão física, porque esse papo não acontece há um bom tempo. Enquanto o time está ganhando, isso não entra nunca Eu nunca vejo um técnico falar, ganhamos o jogo, mas olha,
foi no sufoco porque estamos desgastados e o calendário é só quando aparece derrota. Eu acho que teria que ser uma leitura mais aprofundada, não, Léo? Sim, sim. Eu acho que o aspecto físico está sempre presente dentro claro. da nossa realidade. O calendário é mal feito. Sim. Já falei isso aqui inúmeras vezes. Mesmo com tantas datas e com tantos jogos, é possível organizá-lo de maneira melhor. E eu já falei que isso passa muito por uma recolocação dos estaduais no calendário brasileiro. Não dá para perder 3, 4 meses com semana cheia com os estaduais e depois disputar Campeonato Brasileiro junto com a Copa do Brasil, Libertadores. Estadual, né? Um formato diferente. Exato. Ou uma recolocação dele no meio da temporada, acho que já ajudaria bastante. Mas acho que isso é um papo para outro dia, falando sobre o jogo. Você não quer brilhar agora não, Léo? O seu momento de dar uma brilhada aqui no Esporte Agora, destacar alguns detalhes táticos. Vamos lá, então? Inclusive do jogo entre Palmeiras e Flamengo. Eu gosto da sua prancheta. Então, eu gosto. A minha Inclusive, prancheta... quando eu tiver o jogo de fim de ano, eu quero jogar no seu time. Minha prancheta virtual, Sim. Tá? Vamos lá. Acho que vale a gente destacar como foi principalmente o primeiro tempo, como foi a tendência da partida. A gente viu o Palmeiras num 4-3-2-1, o Flamengo no seu 4-3-3 tradicional. O Palmeiras do Abel Ferreira trabalha muito com perseguições individuais. E quais eram esses duelos dentro do jogo? Vamos colocar o Flamengo com a bola, aqui ela saindo com o Léo Pereira, o Flamengo estabelecido no campo de ataque. Richard Rios, mais aberto pelo lado direito hoje. O encaixe dele era no Ayrton Lucas, um lateral do Flamengo. Talvez se o Mike estivesse em condições físicas ideais, fosse esse jogador escolhido pelo Abel, para duelar com o Ayrton. O Rios tinha essa missão. Ajudar na subida, eventualmente, se o Everton Ribeiro viesse para... O Everton Cebolinha, aliás, viesse para dentro, o Rios fazia a compensação junto com o Ayrton Lucas. Giai tinha um duelo individual com o Everton Ribeiro no primeiro momento. Perdeu quase todos. O Giai fez um jogo muito ruim. Inclusive, tem um erro de saída de bola no segundo tempo que quase resulta no terceiro gol do Flamengo. Partida muito abaixo dele. Vitor Reis e Gomes com o Pedro, mais até o Vitor Reis. O Pedro procurava o duelo com o jovem da base do Palmeiras. Natural também, né? Natural. Estratégia do Flamengo, por ter o Palmeiras ter um zagueiro mais inexperiente. O Pedro, o centroavante, o goleador do ano, procurava o duelo com esse jogador. Encaixes no meio campo. Veiga e Pulgar. O Veiga ficava de olho, o meia, o articulador do Palmeiras. Felipe Anderson vigiava o Varela, do lado esquerdo aqui. Até porque o Gerson faz muito esse movimento de circulação. E acho que o Gerson foi a peça-chave no duelo de hoje. Ele fez total diferença, tanto é que ele tem uma influência direta no gol do Flamengo. Ele circulava muito. Palmeiras tinha o encaixe do Zé Rafael com o De La Cruz e, para completar aqui, o Aníbal Moreno no Arrascaeta. Quando o Gerson circulava, o Palmeiras tinha duas opções. Ou o Caio Paulista, o lateral esquerdo, o perseguia durante boa parte do campo, foi o que aconteceu.